Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você já parou para pensar que quando você dá algumas respostas ou quando você se relaciona no teu dia a dia, seja no teu trabalho, seja com a tua família, com o teu companheiro, tua companheira, seja com os teus amigos, o que acontece? Em muitos momentos nós agimos de uma forma que queremos nos encapsular, queremos nos esconder de certa forma. Para dar o exemplo aqui, a gente vai usar a bolha como uma metáfora, como uma imagem para que isso fique mais claro. Nesta metáfora da bolha, com essa imagem dentro dos nossos relacionamentos, quando nós nos sentimos de certa forma desconfiados, quando nós entramos num sentimento de autopiedade, que nós achamos que as pessoas não gostam da gente, aí também você pode pensar que as pessoas não te dão a devida atenção, que você é uma pessoa sofredora, que as coisas sempre acontecem erradas com você. Isso é um sinal evidente de que você entrou na bolha. Que bolha é essa? É como se a gente entrasse num mundo onde nós nos sentimos protegidos, onde nós passamos a ter uma certeza de que tudo aquilo que nós estamos pensando, que nós estamos sentindo, que nós estamos fazendo naquele momento é a verdade, é a realidade, é tudo o que pode acontecer. Mesmo que as pessoas tentem dizer o contrário, tentem dizer que você é amado, né, que as pessoas digam para você que você é uma pessoa aceita, que todo mundo te quer bem, que você, assim como todos nós, pode se enganar, mas que você não está totalmente errado, que você está assim nesse momento, mas por uma situação que talvez você não tenha o total controle. O que está acontecendo? Nesse momento, nesse sentimento de autopiedade, nesse sentimento de querer fazer valer aquilo que está acreditando naquele momento, nós estamos tendo uma ação, nós estamos tendo uma atitude de autodefesa. É a nossa criança ferida que está se manifestando. Essa criança ferida, no tempo certo, quando ela era pequena, na sua infância, provavelmente ela passou por situações onde ela não teve a capacidade de se defender, onde ela não teve a capacidade naquele momento de fazer valer as suas necessidades, de poder mostrar as suas reais necessidades. E assim, ela foi, de alguma forma, tratada de forma inadequada. Em algum momento, ela foi rejeitada. Em algum momento, ela não foi tão amada quanto ela gostaria, ou quanto naquele momento ela estava necessitando. Em algum momento, as críticas também, elas foram tão intensas ou tão grandes, ou muitas vezes assim, você criança, num momento tão sensível, mas a forma que te criticaram, a forma que colocaram, que expuseram você, né, por uma situação na escola, na rua, na casa, né, com os pais, com os irmãos, a crítica foi tão intensa para aquele momento emocional que você vivia como criança, que ficou uma marca profunda. Essa marca que ficou, essa marca profunda, ela está sempre dando sinais nas nossas vidas. Então, cada vez que acontece alguma coisa que toca nesta memória, que é uma memória de infância, que está no nosso subconsciente, o que acontece? Nós vamos entrar na bolha. Nós vamos acreditar que toda aquela verdade é aquela que nós estamos pensando, sentindo, e a nossa atitude está correta. Quando isso acontece, muitas vezes, nós não conseguimos ouvir o que as pessoas dizem. Nós não entendemos
outra linguagem a não ser a linguagem dessa memória de dor que nós temos. Mas quando isso passa, quando a gente retorna, nós conseguimos perceber. Mas se em algum momento nós pararmos e nos questionarmos de por que nós tivemos aquela atitude, quem foi que provocou, ou, né, a gente diz qual foi o gatilho que fez com que você quisesse entrar naquela bolha. Nós sabemos que a dor é sempre a mesma. A ferida é como se fosse uma só. É uma ferida da criança emocional. Mas existem alguns aspectos que podem ter feito com que essa ferida se tornasse maior, ou muitas vezes com que ela passasse a existir de uma forma muito profunda e não pudesse e não foi, né, curada na infância. O comum, e muitos de nós temos essas feridas de infância. Não tinha uma escola para a formação de pais. Eles aprenderam a ser pais, sim, da forma que eles conseguiram. Eles aprenderam a ser pais como os pais deles e nos trataram da melhor forma que eles conseguiram. Se não foi de uma forma perfeita, foi da melhor forma que eles conseguiram naquele momento. Não sei se você concorda, né, ou se você discorda disso, mas eu sempre penso e acredito mesmo que nesse momento eu sou o melhor que eu consigo. Que nesse momento você é o melhor que consegue ser. Que os teus pais, no momento da tua infância, ou mesmo os teus professores, ou mesmo os teus irmãos, os teus amigos, também foram o melhor que eles conseguiram ser. Talvez não o melhor para que não houvesse nenhuma dor nesse momento. Nós podemos dizer que, num certo sentido, a ferida é uma só. Mas ela apresenta 5 perspectivas diferenciadas. Essas 5 perspectivas são as feridas da autopiedade, a desconfiança, os choques, né, os nossos traumas, as feridas do sufocamento e as feridas da privação ou do abandono. Sim, essas 5 perspectivas, elas precisam ser consideradas. Se você parar e pensar que em determinada situação em que você entrou na própria bolha da autopiedade, por exemplo, não se achando bom o suficiente, achando que as pessoas não te amam, você acha que está sempre errado. Nesse momento, alguma coisa acionou esse teu sentimento. Quando isso acontecer, seja dentro de uma perspectiva de sufocamento, né, aquela sensação de opressão, de repressão, seja por uma situação de se sentir abandonado, de se sentir rejeitado, né, aquilo toca, você acha que as pessoas não te amam e que você tá mesmo sozinho, seja num sentido de alguma coisa que profundamente te choca, te toca dentro de uma situação provável de trauma de infância, de uma memória que está lá no teu subconsciente, né, que é uma das partes do teu inconsciente, onde a gente não tem a capacidade de enxergar. Por isso que nessa atitude que nós temos, intempestiva muitas vezes, onde nós entramos nesses processos, principalmente quando nós nos sentimos rejeitados, nos sentimos abandonados, nós achamos que as coisas nunca dão certo para nós, numa negatividade, é muito provável que você esteja acessando uma memória da tua infância, uma memória da criança emocional ferida. Ela se manifesta a partir de uma reação. E nessa reação, como eu expliquei anteriormente,
a pessoa se sente totalmente cega. Nós nos cegamos. Nós não ouvimos e não aceitamos nada. Mas depois que isso passa, nós podemos trazer isso para nós. Nós podemos, através da ajuda de uma pessoa, muitas vezes um amigo, uma pessoa de confiança, nós podemos chegar e conversar e perguntar para essa pessoa: então, você percebeu o que aconteceu comigo? Olha, eu gostaria de te contar o que aconteceu, caso a pessoa não tenha observado, caso a pessoa não tenha presenciado aquilo. Fala o que você sentiu, fala o que você pensou, fala o que você fez, em função de determinado acontecimento. E pergunta com toda sinceridade para essa pessoa da tua confiança, para esse amigo, se ela realmente observa e vê isso como uma verdade, se era a real verdade. Ou se ela consegue perceber, até pela tua história, que essa pessoa provavelmente conheça, né? Porque se é uma pessoa de confiança, uma pessoa íntima, uma pessoa mais próxima, ela também pode te ajudar a ver se isso não é uma memória do passado. Não tem relação com alguma coisa que te aconteceu na infância e você traz, e você manifesta. Então, de uma forma muito simples, nós precisamos aprender a sair desta bolha, olhar para aquele momento como se nós nos tornássemos um espectador diante de uma televisão. Se conseguirmos sozinho, ótimo. Se não conseguirmos, nós podemos pedir a ajuda de alguém. Fazendo o quê? 2 passos e 2 coisas muito simples. A primeira coisa é de se arriscar a olhar para a verdade, a descobrir a verdade. E a segunda forma é pela compreensão e pela compaixão por essa criança. Nesse momento, nós nos desidentificamos, nós perdemos a identidade com essa bolha. Quando a gente passa por esse processo de se arriscar a olhar para a própria verdade, nós conseguimos nos distanciar e é como se esta bolha encolhesse. Tem uma pequena história onde uma mulher que se chamava Ana, ela tinha um sentimento muito intenso, porque ela acreditava que não tinha criatividade nenhuma e que ela estava sempre errada. Ela nunca acertava as coisas. Quando ela descobriu que existiam essas 2 chaves, o que ela fez? Ela começou a se arriscar. Ela começou a fazer pequenas coisas de forma criativa, pequenas pinturas, alguns objetos, algumas coisas de artesanato, e aos poucos foi se arriscando numa proposta de autoconhecimento, e ela percebeu que ela sim tinha criatividade e era criativa, e que ela conseguia fazer as coisas certas, que ela conseguia finalizar as coisas, que ela não era tão ruim quanto parecia. E nessa pesquisa, na autopesquisa que ela fez, ela percebeu que tinha muitas coisas de repressão, de críticas que ela sofreu na infância. E como toda criança, as crianças acreditam que aquilo que os pais falam é verdade, que as coisas que os professores, que os educadores falam, que as pessoas que elas amam dizem que ela acredita que ela é aquilo. E aí, essa criança carrega isso à medida que ela vai crescendo, acreditando muitas vezes nisso, que ela não é criativa, que ela não tem capacidade para finalizar as coisas, que ela é uma pessoa que não consegue se relacionar de forma correta, que ela é uma pessoa que muitas vezes não sabe a decisão certa para o momento adequado, e assim sucessivamente. Tente se lembrar, na sua infância, quais as críticas que você recebia. O que os teus pais e as pessoas que você convivia e os teus professores diziam que você era. Você lembra disso? É provável que sim. E é muito provável que você tenha trazido isso para agora.
E é muito provável também que no teu dia a dia, algumas pessoas, quando se referem a você com uma crítica, com um julgamento, elas acionem, elas são como nós chamamos de gatilhos mentais para que você faça com que essa memória se manifeste e se manifesta na autodefesa. Você entra na bolha, fica desconfiado, né? Fica com aquele sentimento de raiva muitas vezes. Por quê? Porque você tem alguma ferida, alguma dor que precisa ser olhada. A sua criança, ela precisa ser amada. Você precisa aumentar a compreensão da sua infância, a compreensão dessa criança, para que ela realmente consiga se curar. Vale a pena essa pesquisa, vale a pena olhar para dentro de si mesmo, para que as suas bolhas, que aquelas 5 perspectivas, elas aos poucos, elas comecem a diminuir. E a clareza mental, e a segurança emocional, e a capacidade de se relacionar sem conflitos, e a paz interior, elas possam surgir. Pouco a pouco isso começa a acontecer, com muita paciência, com muita coragem de se arriscar e de olhar para a verdade como ela está se manifestando naquele momento, para olhar para a realidade como ela está se manifestando naquele momento, para que você consiga amar profundamente a sua criança. E nesse amor você vai conseguir transbordar alegria, transbordar paz e transbordar satisfação para todo o universo, para todas as pessoas. É como se do nosso coração saíssem, assim como num vulcão, está transbordando, transborda amor, transborda energia, transborda possibilidades de vivências equilibradas, agradáveis e amorosas. Escolha uma situação em que você se sentiu frustrado, em que você se sentiu rejeitado, em que você ficou com um sentimento de mágoa, né? Um sentimento interior assim, de que as coisas não aconteceram como você gostaria que elas tivessem acontecido. Perceba que você entrou num estado conhecido por você. Esse estado parece já ter sido vivenciado em outro momento. O que provocou isso? Esses disparadores, eles são familiares? São repetitivos? Descreva esse estado. O que você sente ou pensa em relação aos outros quando você está nesse estado? Como você reage? Essa reação, ela se repete? O que você considera verdade sobre os outros e sobre você mesmo nesse estado que você se encontra? Steven Wolinski, ele discutiu dentro do livro que ele fala sobre os estados de transe das pessoas, que o estado de transe é quando a pessoa se desconecta da realidade. E nessa metáfora da bolha, o que acontece é uma desconexão com a realidade. Quando isso passa, você pode se reconectar. Essa reconexão, ela pode ser feita de 2 formas, onde você se arrisca a ver a verdade como ela é e busca aumentar a tua compreensão e a tua compaixão pela tua criança interior. E nessa busca de autocompreensão, você vai conseguir perceber muitas vezes que essas memórias são trazidas por dores emocionais da sua infância e que esta bolha, que estas situações onde fazem com que você se sinta frustrado, fazem com que você se sinta magoado,
fazem com que você tenha sentimentos não muito bons, eles começam a diminuir. Então a gente diz, é como se a bolha começa a se encolher, porque o processo de identificação deixa de existir. Se reconecte com você, se reconecte com a tua infância, se reconecte com a tua criança interior e seja cada dia mais feliz, mais equilibrado, mais saudável. Essa é uma jornada muito bonita e da qual, com certeza, quanto mais você se aprofundar em conhecer, quanto mais você se aprofundar em considerar, amar, respeitar, aumentar o teu sentimento de compaixão pela tua própria criança, pode ter certeza que muitas das tuas dores, elas vão desaparecer. Um grande abraço para você, uma semana abençoada e que você possa estar cada dia mais feliz.